Shalom a todos, mais uma vez na presença do Senhor, buscando a tua santa e bendita palavra para esse dia, para nossas vidas. Chegando a uma conclusão, eu pensando aqui, a minha conclusão é esta, as testemunhas de Yehoshua precisa do Senhor Yehoshua. Olha que palavra maravilhosa o Senhor Yehoshua nos deu nesse dia. As testemunhas de Yehoshua precisa do Senhor Yehoshua, precisa do Criador. E precisamos mesmo todos os dias da nossa vida, desse Deus bendito, desse Deus maravilhoso que o profeta Isaías disse, Ele é maravilhoso, Nós possamos gritar, o meu pastor é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso, as suas obras é maravilhosa. Então, isso é testificar desse grande Deus maravilhoso, O profeta Isaías é maravilhoso no seu ensinamento, na sua paciência, como ele escreveu boas palavras para nós entender, Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Entenda quem quiser. Entenda da sua maneira, mas entenda certo para a salvação da sua alma, O profeta Isaías foi uma bênção para nós nesses últimos dias. Eu meditando aqui, estava pensando, as testemunhas de Yehoshua precisa do Senhor Yehoshua. As testemunhas de Yehoshua precisa do Criador nesses últimos dias. Mandamento, 2 Pedro 3,18, eu não vou errar o versículo, estou errando muito o versículo, o que está acontecendo comigo? Tem que orar mais, é o Criador que, através do teu Santo Espírito, que nos faz a nossa mente a lembrar dos versículos da palavra, Porque quer ter conhecimento, a palavra diz, o princípio do conhecimento é o temor do Criador. O temor do Criador, você vai ter conhecimento. Começa a temer o Criador, que você vai ter conhecimento. Começa a amar o Criador sobre todas as coisas da terra, que você vai ter conhecimento. Entendeu? São duas coisas importantes, para ter conhecimento. É o temor, como está escrito, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito. Entendeu? E também a gente poder amar o Criador sobre todas as coisas da terra. Amar o Criador, amar através desse amor verdadeiro, entendeu? A gente vai tendo vai tendo mais conhecimento, mais sabedoria, e a palavra é dada no abrir e fechar da boca, e o teu Espírito faz a nossa mente a lembrar dos versículos, como esse mandamento de 2 Pedro 3,18, Mandamento, Cresça na graça e no conhecimento. Guarda a palavra cresça, guarda a palavra crescer, que nós vamos estar falando sobre esta palavra hoje. Cresça, cresça na graça e cresça no conhecimento. Vamos ler 1 Coríntios 3, versículo 6, aquela passagem que o apóstolo Paulo fala lá, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Criador. E agora? Por isso que o irmão nisso diz que as testemunhas de Yehoshua precisa de Yehoshua. Porque quem dá o crescimento, o mandamento está aí para todos. Todos lê, todos ouvem, todos sabem. Cresça na graça e no conhecimento. Mas vamos saber quem que dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz que um planta, outro rega e o outro dá o conhecimento. Depois o versículo 7 ele fala, aquele que planta não que o mais importante é aquele que dá o crescimento. Não aquele que planta, aquele que rega não é tão importante. Entendeu? Vamos ler o versículo para nós entender que o mais importante é aquele que dá o crescimento. Entendeu? Se o mandamento é crescer na graça e no conhecimento, entendeu? Por que muitas pessoas
que não crescem? Porque não teme o Criador, como diz a palavra, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não teme o Criador e não ama o Criador sobre todas as coisas da terra. E muitas vezes as pessoas amam mais os seus bens materiais, né, os seus animais de estimação do que o Criador. Eles fazem mais para os seus animais de estimação, faz mais para os seus filhos, faz mais para os seus pais do que para o Criador. Entendeu? Então vamos prestar atenção para nós participar deste mandamento aí, né, que é crescer na graça e crescer no conhecimento nesses últimos dias. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 3, versículo 6. Hoje ó, eu não errei o versículo, viu? Não, é ruim estar errando o versículo, que às vezes as pessoas vão procurar e depois que não acha o versículo. O apóstolo Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O Criador deu o conhecimento. Então, são coisas, o irmão Nilton está falando de coisas que está escrito na palavra. Entendeu? Por quê? Para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Entendeu? As testemunhas de Yeshua têm mandamentos para crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, nós não somos mais aquela pessoa de 20, 25 anos atrás, que nós ouvimos falar do nome do Senhor Yeshua, chegamos na congregação, mas a gente não sabia nada, entendeu? A gente não sabia nada. Vamos orar, vamos crer, vamos acreditar, porque sim, porque é. Quem pregou a palavra pro irmão Nilson foi uma irmã, foi uma mulher, entendeu? Chegou no irmão Nilson e pregou, o irmão falou, não, vamos estudar, vamos, né? Porque as escrituras dizem, examina tudo e retém o que é bom, é isso que está escrito. É isso que as testemunhas de Yeshua que tem que saber. Examina tudo e retenha o que é bom, entendeu? O irmão Nilson estava lá nas alturas, né, numa igreja que parecia que o irmão Nilson sabia tudo, entendeu? Mas aquela mulher deu uma raquetada no irmão Nilson, o irmão Nilson caiu daquelas alturas que o irmão Nilson parecia estar, entendeu? O irmão Nilson caiu por terra, entendeu? Aquela passagem, né, do apóstolo Paulo, né? Ele caiu por terra e ouviu uma voz em línguas hebraicas que falava com ele, eu sou Yeshua, eu sou Yeshua, entendeu? Atos 26, 14. Você viu como que uma palavra busca a outra palavra? Então é assim, o irmão Nilson caiu por terra, porque o irmão Nilson estava nas alturas, o irmão Nilson parecia que sabia tudo dentro de uma assembleia dessa aí, que existe na terra aí, entendeu? Quer dizer, a egolatria, a vaidade, entendeu? Tomava a minha vida, eu pensava que eu sabia tudo, entendeu? Mas a partir daquela hora, que aquela mulher chegou em mim e disse o nome do Criador é Yeshua HaMashiach, entendeu? A minha vida mudou. Depois chegou mais duas irmãs, entendeu? E ainda afirmou, entendeu? O nome é Yeshua. Você pode estudar, você tem que estudar, você tem que saber, entendeu? E aquelas irmãs ficaram me visitando, entendeu? E eu que não sabia nada e querendo fazer a obra sem saber, entendeu? Então ficou aquela coisa que na minha vida, mas eu fui orando e o Criador foi me dando conhecimento, foi me dando sabedoria e eu fui me libertando do comércio religioso, fui me libertando da igreja romana, daqueles dogmas, daqueles preceitos, daquelas coisas ruins que eles praticam, né? Como que é a profecia de Daniel? Pegaram a verdade, jogaram por terra e prosperaram. É isso que acontece no mundo religioso.
Eles crescem? Sim, eles crescem, mas crescem sem conhecimento, crescem sem entendimento, entendeu? Porque a profecia de Daniel é verdadeira. Pegou a verdade do Criador, jogou por terra, fez isso e prosperou. É assim que está escrito lá no livro de Daniel, entendeu? É isso que eles fizeram e prosperaram. Fez guerra ao santo e venceu os santos. Não é assim que está escrito na profecia aqui de Daniel? Fez guerra aos santos e venceu o santo. Entendeu? Mas a palavra nos últimos dias, o Senhor disse, o meu povo saberá o meu nome, que é o versículo de Isaías 56, que todas as testemunhas, Isaías 52, que todo testemunha de Yehoshua conhece, Isaías 52, 6, o próprio Criador falando, naquele dia o meu povo saberá o meu nome, entendeu? E a profecia do nome é maravilhoso. De Joel, o apóstolo Pedro falando que aquele que invocar o nome do Senhor nos últimos dias será salvo. Nós já estamos vivendo os últimos dias, já aconteceu tudo. É guerra, é terremoto, é traição, entendeu? E corrupção, entendeu? Os homens corruptos da terra, que a corrupção não entra no coração do Criador, entendeu? Por causa de tais pecados de corrupção, é que Deus destruiu a terra no dilúvio, nos dias de Noé. Essas são as palavras do Criador, as palavras maravilhosas. Vamos ler de novo o que o apóstolo Paulo disse aqui, né? Que um planta, outro rega, mas só o Criador dá crescimento. Eu posso adubar uma planta, eu posso fazer o que eu quiser, mas é só o Criador que dá o crescimento, entendeu? É isso que é importante, nós testemunhas de Yehoshua, nós saber, os ouvintes, saber dessas coisas maravilhosas. Eu plantei, o apóstolo Paulo dizendo, né? Paulo regou, mas o Criador deu o crescimento. Nós vamos ler o versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que regra, mas o Criador que dá o crescimento. Olha que palavra maravilhosa. Às vezes, no meio do versículo, a nossa mente dá uma apagada ainda. Por isso que o irmão Nilson leu o versículo 2, 3, 4 vezes e leu tanto de vezes que precisar para entender o versículo. Né? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que regra, mas o Criador que dá o crescimento. Entendeu? Porque tudo é o crescimento. Então, por isso que esta mensagem é: as testemunhas de Yehoshua precisa de Yehoshua, precisa do Criador, porque só o Criador dá o crescimento. Entendeu? Não fica só no que você aprendeu, não, que é muito pouco. Se eu ficasse nas palavras muito boas que aquelas 3 irmãs pregaram para mim, entendeu? Mas eu não sabia nada. Então, se eu ficasse só nas palavras daquela, apesar que as palavras daquelas irmãs foi tudo para mim, entendeu? Mas eu procurei conhecimento, eu procurei trabalhar em cima do que aquelas 3 irmãs me falaram a respeito do Deus de Israel, a respeito da palavra de Deus. A irmã muitas vezes não sabia o versículo, mas falava para mim: irmão Nilson, está escrito. Não interessa se eu sei ou se eu não sei. Eu sei que está escrito. Então eu ia, sobre a palavra da irmã, eu ia procurar aquela passagem, eu ia procurar aquele versículo, entendeu? Então é isso. É isso. São as palavras do Criador. Que a palavra do Criador, quando estava indo lá no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, chegou aquele terceiro personagem, entendeu? E a hora que aquele terceiro personagem falava as palavras, diz que ardia o coração daqueles 2 discípulos. A palavra do céu arde o nosso coração, arde a nossa vida, entendeu? Então é isso. A palavra pelo Espírito, a palavra que não é comercializada, a palavra que não faz parte da
politicagem do mundo, é a palavra do Espírito do Criador nos últimos dias, é a palavra que arde os nossos corações. Então fica com essas palavras, meus amados irmãos, amados ouvintes, amados amigos. O dia do Senhor está próximo. Essas são as palavras do Senhor, do irmão Nilson. Que tudo já aconteceu, as profecias, pai contra filho, um contra o outro, entendeu? Terremoto, rumores de guerra, traição, tudo já aconteceu, entendeu? Então vamos agora esperar a volta do Senhor para Israel. Que esse Messias que Israel não aceitou, esse Messias vai vir para Israel. Lê lá em Zacarias 14 que vocês vão ver. O próprio Criador mesmo falando, ajuntarei todas as nações da terra e cercarei Israel. Está escrito, entendeu? Como as nações da terra não guardou o mandamento de orar para Israel, então o Criador fez o contrário. Então eu vou ajuntar vocês e cercar Israel e lá destruir vocês. Vocês vão ser destruídos vendo Israel. Entendeu? Esta é a profecia de Zacarias 14, entendeu? E tem que se cumprir depois da vitória de Israel sobre esses homens ímpios da terra. Israel vai perguntar para esse Messias, quem é o Senhor e que feridas são essas nas tuas mãos? E sobre a vitória de Israel sobre esses homens ímpios da terra, como está escrito lá em Zacarias 12, 10, e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Israel, derramarei sobre ele o espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim, diz Yehoshua, olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente. As testemunhas de Yehoshua precisa de Yehoshua, porque é o Senhor Yehoshua que dá esse espírito de quebrantamento, esse espírito de súplica, para nós invocar, para nós chorar, para nós pregar, para nós fazer a tua obra aqui na terra nesses últimos dias. As testemunhas de Yehoshua precisa de Yehoshua, entendeu? E o Senhor Yehoshua está vindo aí para Israel, para matar os homens ímpios da terra que vão cercar Israel. Ajuntarei todas as nações da terra, está escrito em Zacarias 14. Ajuntarei todas as nações da terra e cercarei Israel. Cercarei o arraial dos santos, está escrito, entendeu? Então algo do Criador vai acontecer para esses últimos dias. Israel vai abrir os olhos depois que receber do Criador esse espírito de quebrantamento, esse espírito de súplica. Vai abrir os seus olhos, eles vão enxergar o Messias de Israel a quem eles transpassaram. É assim que está escrito em Zacarias, está escrito Nataná de Israel, está escrito isso aí, Zacarias 12, 10. Entendeu? Mas essa é a conversão do povo de Israel. Vocês estão dentro da profecia, vocês são a menina dos olhos do Criador. O mandamento de nós, nação, é orar para vocês permanecer, é interceder pelo Criador, pela permanência de Israel na terra. Esse é o mandamento do Criador para as testemunhas de Yehoshua e para todas as nações da terra. Mas com as nações ele vai fazer ao contrário, ele vai pegar as nações e levar até Israel, como diz Zacarias 14, e lá ele vai eliminar as nações. O homem da mão furada, Israel, vocês vão ter que perguntar quem é o Senhor e que feridas são essas nas tuas mãos. Vocês vão ter que perguntar, porque está na profecia, a palavra do Criador é verdadeira. Vocês vão ter que se deparar com esse rei guerreiro, esse rei que vai livrar vocês dos homens ímpios da terra. É o Criador dos céus e da terra, o Senhor Yehoshua HaMashiach. Amém.